recebê-los aqui nessa noite para mais um encontro do nosso grupo TechPoint. Eu sei que é uma noite complicada hoje, está frio e chuva, né? Então eu só posso dizer que por vocês estarem aqui, vocês são bem resilientes, né? Por enfrentarem essa noite chuvosa. Para quem não conhece a nossa iniciativa, nós somos um grupo chamado TechPoint e o nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Nós somos um grupo sem viés comercial e a gente quer fomentar a criação de uma comunidade aqui em Brusque. A gente percebe que em Brusque nós temos muitos profissionais na área de TI, mas nós não temos muita agregação das pessoas. E a nossa ideia é promover encontros presenciais ou virtuais que abordem temas relevantes, né? Só para eu me conhecer um pouco mais aqui de vocês, eu conheço a maioria. Quem trabalha aqui na área técnica de TI? Na área técnica. Quem trabalha na área de gestão, projetos? Aqui também. Tem alguém que não é de TI? De TI? Aqui. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito relevante, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que são as redes Wi-Fi, tanto no trabalho quanto em casa, todo mundo utiliza, né? E hoje o nosso objetivo não é apenas falar sobre o funcionamento das redes, mas também sugerir boas práticas, melhorias e como tornar as redes mais estáveis e seguras, né? E para isso hoje nós temos duas feras aqui. Primeiro o Lucas, que ele é especialista em redes de computadores, já trabalhou em diversos projetos de rede wireless e ele vai passar um pouco para a gente a sua experiência sobre como projetar uma rede, como deixar ela mais estável. E na sequência, o Vinícius, que ele trabalha na área de segurança ofensiva, né? É o nosso famoso hacker do bem. E ele vai mostrar para a gente alguns ataques comuns e como se proteger, né? Tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente doméstico, conectando em redes públicas, né? E a ideia aqui não é ser um monólogo apenas, só uma pessoa falando, então fiquem totalmente à vontade para compartilhar algum ponto de vista, fazer alguma pergunta, compartilhar uma ideia, tá? A qualquer momento. Então, sem mais delongas, eu chamo o nosso primeiro apresentador aqui, o Lucas. Com você, Lucas. Beleza, boa noite. 20 bilhões. Vocês conseguem imaginar esse número? Imagina 20 bilhões de moedas. Acho que nem caberia nessa sala, né? A gente tem mais no mundo, uma estimativa que tem mais de 20 bilhões de dispositivos conectados hoje no Wi-Fi. Só por ano, a gente vê 4 bilhões de novos dispositivos sendo conectados na rede, né, sendo desenvolvidos. E por isso esse tema aqui está cada vez mais relevante. Hoje é o sistema, é o meio de comunicação que a gente utiliza, que é mais utilizado no mundo, né? Acredito que todos vocês aqui estão usando um aparelho celular, né? Alguns têm dois, tem notebook. Então, qualquer lugar que você vai hoje, você precisa de uma conexão Wi-Fi para se manter ativo no ambiente, tá? Então, a ideia aqui é mostrar a evolução do Wi-Fi desde o início, falar um pouquinho sobre as restrições da tecnologia, as interferências que podem ocorrer no ambiente Wi-Fi, planejamentos para uma boa implementação e as recomendações baseado nesses fatores que a gente vai falar durante a apresentação, tá? E ao fim nós teremos a demonstração aqui pelo Vinícius. Então, a gente vê um grande aumento aí da utilização das redes wireless e as empresas, hoje, às vezes elas mantêm uma estrutura que foi feita lá 6, 7 anos atrás, mas os dispositivos vêm cada vez mais sendo ingressados nessa rede e ali a gente começa a ter alguns problemas. Eu não sei, aqui o pessoal já trabalha com TI, né? Mas provavelmente vocês já enfrentaram problemas com redes Wi-Fi, vocês já viram aquele ambiente que começa a degradar conforme o tempo. Então é importante sempre, né, você estar atento ali e fazer as boas práticas, aplicar, né? Tem sempre uma atualização envolvida, né? Então a gente tem diversos tipos de serviços hoje utilizados na rede Wi-Fi, autenticação corporativa, redes distantes, dispositivos IoT sendo ingressados aí no ambiente, tanto numa rede corporativa quanto no ambiente residencial, bem comum hoje a gente encontrar isso. E além desse serviço que a gente tem de conectividade, nós podemos pegar a informação dos dispositivos conectados para ter ali a locação das pessoas, a localização, né, que pode ser usada ali por pessoas de RH, por exemplo, para saber se uma pessoa que foi infectada, né, por um Covid, esse serviço foi muito utilizado ali no Covid, né, em 2019, 2020, para saber a localização das pessoas ali, quais locais que elas andaram, para saber as pessoas que ela poderia ter infectado naquele momento. Então é um tipo de serviço. Para redes distantes, a gente pode utilizar essa informação de localização para botar, você tem uma loja, um produto, você quer disponibilizar de uma forma mais
deixar em destaque, né, um produto que você está colocando no mercado ou produto que você quer colocar em oferta, você utiliza a informação de localização para deixar ele à mostra e onde as pessoas costumam a passar mais ali naquele local, né? Então, o primeiro padrão que nós tivemos foi lá em 1999. Ele tinha esse nome teórico, técnico aqui, né? Que é 802.11, que se refere à tecnologia wireless. Aqui nós tivemos o primeiro, que é 802.11b, 802.11a no mesmo ano. Em 2003, 800.11g. Cada padrão desse inicial, ele trabalhava numa frequência específica. Então, cada um ali, o 2.4 GHz primeiro, 5 GHz no ponto A e o 2.4 no G. E todos eles têm uma característica em comum, que é o CIS aqui, né? Que é Single Input, Single Output. Então, o Wi-Fi no início, ele tinha dificuldades para receber comunicações de multipath. Isso acontece muito no ambiente corporativo. Você tem vidros, pode ter algum tipo de material que reflete o sinal para a própria antena. E a antena não conseguia lidar muito bem com isso. Então, por isso, nos primeiros padrões, a gente via antenas com somente access point com somente uma antena, tá? Isso mudou em 2009, com a inserção de novo chip para poder utilizar esse sinal que vinha adicional. Então, isso melhorou a potência dos dispositivos. A gente teve um ganho de dB, tá? A gente pôde ganhar sinais ali para melhorar a conectividade e utilizar mais de uma antena ao mesmo tempo. Então, MIMO seria Multiple Input, Multiple Output. Então, a gente tem duas antenas ali, começa a ter duas ou mais antenas no único access point. E o SU significa Single User. Então, a gente pode utilizar múltiplas antenas para somente um dispositivo. A comunicação Wi-Fi, ela sempre funciona de dispositivo. A antena, nesses padrões aqui que a gente vai ver, né? Esses iniciais aqui, todos eles, inclusive no Wi-Fi 5, elas se comunicam somente com o usuário. O FDM é a técnica de comunicação, ela funciona dividindo um canal que a gente fala aqui, são esses canais de 20 MHz. Depois no Wi-Fi 4 nós tivemos canais agregados, podendo chegar até 40. Isso aumenta a velocidade. A gente vê que o Wi-Fi 4 lá, o data rate teórico, a gente fala data rate teórico porque é difícil chegar nessa velocidade. A gente dificilmente vai comprar uma antena, vai chegar a 600 MB, precisa de vários requisitos, né? Vários fatores para chegar nessa velocidade. E no Wi-Fi 5, em 5 GHz, esse valor aumenta. Então a gente vê que ao decorrer do tempo, a ideia do Wi-Fi era aumentar a quantidade de velocidade que a gente entrega no dispositivo, tá? Então o Wi-Fi 5 ali a gente pode agregar canais, isso vai aumentando ali a capacidade de você poder mandar uma transferência numa rede. E também teve a possibilidade de você usar múltiplas antenas para múltiplos usuários, que é o MU, MIMO. E aqui esse down se refere que é somente da antena para o dispositivo final. Você não tinha o retorno, né? Então você tem uma antena agora você tem uma antena, um access point com 4 antenas, você pode utilizar uma antena para comunicar com cada dispositivo individualmente. Isso muda no Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 é uma tecnologia nova, né, que veio aqui em 2019. E o Wi-Fi 6E, que adicionou um novo espectro, que é o 6 GHz. Então aqui a gente tem uma mudança da técnica de comunicação com os dispositivos finais, que é o FDMA. E aqui a gente teve um grande avanço. Aqui, em vez de se preocupar somente com o aumento de velocidade, o aumento, né, de data rates ali, a gente teve um aumento de eficiência. Inclusive, o nome mais técnico que a gente dá para o Wi-Fi 4 é HT. O Wi-Fi 5 é VHT, de High Throughput, Very High Throughput. E no Wi-Fi 6E a gente já começa a falar de HE, High Efficiency, que é para que a gente melhora a eficiência. Então o FDMA ele traz isso, a gente vai falar aqui no próximo slide. E por último, o último padrão que a gente teve aqui foi o Wi-Fi 7, é o padrão que foi lançado aí no ano passado, está novo no mercado. Não sei se vocês já utilizam o Wi-Fi 7 no ambiente de vocês. Alguém aqui já utiliza o Wi-Fi 7? Bom, ele tem a capacidade de agregar canais de até 320 MHz. E além de você poder ter todos os benefícios do Wi-Fi 6, a gente vê o throughput aqui muito maior do que o Wi-Fi 6, claro. Também ele precisa ter características para chegar nessa velocidade, né? Você tem esse protocolo, essa nova função que é Multi-Link Operation. Então você pode utilizar o 2.4 GHz, o 6 GHz e o 5, criar somente um canal e fazer a soma disso. Então, diferente dos outros padrões, aqui a gente teve uma evolução, poder agregar os canais e criar somente um SSID para usar o 2.4 5 GHz agregado. Então aqui a gente teve uma evolução muito grande também nessa questão de throughput, tá? Eu trouxe para vocês aqui algumas características mais que eu acredito que são mais interessantes, mas durante aqui o espaço a gente tem vários outros protocolos que melhoraram, tá? Só que a gente está com o tempo aqui meio curto, então eu trouxe só o que é mais significativo. E a gente tem o canal do YouTube que a gente pretende fazer um detalhamento melhor sobre cada função, tá? Aqui é uma ideia mais geral.
A diferença aqui do FDMA, então, a gente trouxe esses gráficos aqui que fica mais fácil de entender. Então, lá no Wi-Fi 4 e o Wi-Fi 5, a gente tem apenas esse padrão, mas todos trabalham dessa mesma forma, o FDM. Aqui a gente tem na parte vertical, né, a largura do canal. Essa largura pode ser de 20, 40 MHz, e ela é dividida em subportadoras. A gente chama de tons ou subportadoras. Então, se a gente pegar um canal lá de 20 MHz, a gente consegue segregar esses canais até 64 subportadoras. Dentro dessa quantidade, a gente pode botar uma parte para dados. Então, se a gente for pegar, de exemplo aqui, a gente tem 5 dispositivos esperando para ser enviados ali na rede, e a gente tem uma antena no access point, simulando uma antena no access point. Então, aqui a gente tem a relação de canal, a largura do canal, o envio, um fluxo de canal num tempo, e a gente pode perceber que a gente tem um fluxo, para enviar outro fluxo a gente precisa esperar um tempo. Então, é normal, o Wi-Fi ele manda, depois outra pessoa manda, e assim por diante. E a gente cria uma fila. Isso dá latência. Então, por isso que o FDMA ele diminui isso. A gente tem uma percepção de melhora na velocidade. Além de você poder utilizar um novo espectro, o Wi-Fi 6E, por exemplo, a gente tem um ganho que a gente pode utilizar num fluxo de uma transmissão. Uma antena hoje começa a atender mais de um usuário ao mesmo tempo. Uma analogia aqui, pegando o FDM, é a mesma coisa se você tivesse um ônibus de 40 lugares. Em vez de você ter um carro de passeio na sua casa, você tem um ônibus de 40 lugares e botar sua família para ir no mercado, para ir viajar. A eficiência disso não é tão comparado a um carro, você não tem tanta eficiência, né? Você tem uma uso ali da via, você está usando um espaço muito maior para carregar as mesmas pessoas, né? E isso já muda aqui no Wi-Fi 6, onde você pode utilizar o mesmo fluxo de transmissão para ali disponibilizar até 3, até 4 dispositivos ao mesmo tempo. Então isso dobra, triplica, ali depende do que você está transmitindo no ambiente, tá? Bom, o primeiro espectro que a gente fala aí de Wi-Fi, que é o mais utilizado, e que tem muitos dispositivos hoje que utilizam, é o 2.4 GHz. Ele tem uma característica diferente do 5 e do 6, e o canal dele, esse canal é a divisão que a gente fala do espectro, né? A gente tem um espectro aqui de 83 MHz no Brasil, mas o Brasil adotou aí o padrão internacional, então a gente geralmente utiliza do canal de 1 a 11, então cada canal tem 5 MHz de tamanho. Mas para uma comunicação acontecer, a gente utiliza um protocolo ali, o FDM, que ele utiliza os 20 MHz. Então, quando a gente faz a transmissão no 2.4, a gente acaba englobando, a gente acaba, na verdade, transferindo um pouco da informação para os outros canais. Então, ele transborda para os canais do lado. E por isso que no 2.4 GHz a gente acaba ouvindo que tem muita interferência, né? É um canal muito propício à interferência. Então, numa boa implementação, aqui a gente já acaba dando uma recomendação, né? Que é utilizar o canal 1, 6 e 11. Você vê que você implementar dessa forma, dependendo ali da disposição das suas antenas, do seu local, esse aqui é o que você tem a melhor implementação seria utilizando esses canais, tá? No 5 GHz a gente já tem um espectro muito maior, a gente tem um espectro aqui de 500 MHz, o que nos dá a opção de até 25 canais. Então, comparado lá com o 2.4 GHz, num ambiente onde a gente poderia ter 3 antenas que não sobrepõem o mesmo canal, aqui a gente já pode botar 25. Então, aqui é um ganho, é uma eficiência da utilização do canal. Só que o 5 GHz ele tem uma característica. Ele tem alguns canais aqui que são de cores diferentes, que é o DFS Channel e radar de clima. O que isso quer dizer, né? Nesse espectro aqui central, nós temos radares de aeroportos, radares meteorológicos. A gente tem outros tipos de equipamentos que eles têm preferência no uso do Wi-Fi. Então, se a gente for utilizar esses canais, todas as antenas têm a possibilidade de utilizar esses canais e quando a gente utiliza, ela escuta para ver se tem algum radar de aeroporto, algum radar meteorológico e elas são obrigadas a trocar de canal. Tá? Então, se você utiliza um desses canais, ela fica escutando ali e você pode perceber que cair, às vezes, o canal 5 GHz é por esse motivo. Recentemente, nós tivemos aí em 2021 o novo espectro. Então, aqui a gente aumenta aí a capacidade da nossa rede Wi-Fi, que ela estava precisando. O último que foi lançado, 5 GHz, foi lá em 2003. Isso aí, quanto mais espectro a gente coloca no ambiente, melhor fica da gente dimensionar, tá? Então, o 6 GHz trouxe essa possibilidade e o Brasil seguiu o mesmo caminho dos Estados Unidos. Então, o Brasil pegou todo esse espectro de 6 GHz e disponibilizou para o Wi-Fi. O Brasil, a Argentina, por exemplo, aqui também próximo da gente, utilizou todo esse canal, mas alguns países, né, 85% dos países, aí para ser bem exato, pegou e dividiu esse espectro, uma parte de 500 MHz para o Wi-Fi e a outra parte para 700 MHz para redes móveis, para a evolução ali da conectividade de 5G, 6G, para aumentar a velocidade, né? Então, no futuro próximo,
Pode ser que nós tenhamos esse mesmo cenário aqui no Brasil, porque a Anatel está entrando em leilão agora para essas frequências aqui. Acredito que no ano que vem ela já esteja disponibilizando essa frequência para usar em redes móveis. Tá? Só para vocês entenderem o que significa essas frequências que a gente falamos até agora, essas frequências que a gente fala de Wi-Fi são chamadas bandas não licenciadas. Então são bandas públicas que qualquer dispositivo ou qualquer pessoa pode criar um dispositivo, né? Seja IoT, seja algum dispositivo útil ali para você utilizar, e você pode utilizar essa frequência sem ter custo. E as frequências e as bandas licenciadas, que são usadas por operadoras 3G e 4G, a operadora tem um custo, ela tem que comprar, ela tem que passar por um processo de leilão, ela adquire aquela licença para utilizar aquela faixa e ela tem o controle sobre aquilo, tá? Então tem as bandas, o que a gente utiliza em Wi-Fi são as bandas não licenciadas. Comparando ali um espectro ou outro, nós podemos ver que o 2.4 GHz ele tem um alcance maior, por ele trabalhar numa frequência menor. Então, o tamanho da onda é um pouquinho maior. Só para vocês terem uma ideia, ali, o 2.4 ele tem até 12 centímetros o tamanho da onda, tá? Se a gente fosse medir, chega até 12 centímetros. Os 5 e 6 GHz, eles têm aí 5, 6 centímetros de tamanho. Então, o 2.4 GHz, por ele ter a onda mais baixa, ele consegue transpor objetos com mais facilidade, comparado com o 5 e 6 GHz. Só que isso também causa maior interferência. É mais difícil de controlar ali a célula do 2.4 GHz por conta disso. E além da gente ter muito dispositivo hoje que utiliza 2.4 GHz, né? Inclusive esse passador slide utiliza 2.4 GHz aqui, só para dar de exemplo, né? A gente tem vários dispositivos. E também temos somente 3 canais não sobrepostos, o que dificulta ali a gente planejar bem uma rede, tá? Isso impacta diretamente na performance. Comparado com 5 e 6 GHz, a gente tem mais canais, a gente tem um menor alcance e é mais fácil controlar ali o tamanho da célula que a gente vai divulgar, tá? Alguma dúvida até aqui? Se vocês quiserem fazer algum comentário? Tranquilo? Aqui a gente trouxe um dado, então, uma projeção de Wi-Fi, de chipset sendo lançado nos mercados aqui desde 2020 e a projeção aqui até 2030. Então, o que a gente pode observar aqui, né? Que os dispositivos que utilizam Wi-Fi 5, na grande maioria lá em 2020, eles vêm sendo substituídos agora pelo Wi-Fi 6 Dual Band. E os dispositivos que utilizam Wi-Fi 4, que são os dispositivos mais de entrada, os dispositivos mais básicos, eles vão ser gradualmente ser substituído pelo Wi-Fi 6 Single Band, né? A gente vê essa troca aqui embaixo, né? E o Wi-Fi 6E, seguindo essa projeção, que o Wi-Fi 6E é relativamente novo, ele não vai ter uma boa projeção, ele não vai seguir, né? Aqui tudo indica que os chipsets não vão entrar muito no mercado aqui com esse tipo de padrão, porque o Wi-Fi 7 ele trouxe os mesmos benefícios que o Wi-Fi 6E trouxe, além de você ter alguns adicionais, né? Então a gente vê que o Wi-Fi 6E, esse amarelo aqui, ele tem só uma faixa aqui de produção e depois ele é trocado para o Wi-Fi 7. Bom, falando um pouquinho das restrições de tecnologia, o Wi-Fi ele é um meio que utiliza o ar, então ele é passível de interferência. Alguém aqui pode citar algum exemplo de dispositivo que pode interferir no Wi-Fi? Vocês encontram no ambiente? Vocês que dão suporte no ambiente, vocês podem... Algum exemplo de... Nós podemos ter interferências Wi-Fi e não Wi-Fi. Como eu comentei, esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo Wi-Fi, né? E um dispositivo que é comum a gente encontrar interferência em casa, né? Um exemplo clássico, é o micro-ondas, tá? Então aqui vai a nossa primeira dica. Nunca instale um roteador Wi-Fi em cima do micro-ondas, tá? Principalmente, você vai ter problemas, principalmente quando ele estiver ligado, tá? Também não é bom. Embaixo da aquário aqui também não é bom, tá? Mas... Ele mostra onde está o teu roteador. Peixinho. Aquáriozinho pequenininho no roteador. Também. Tava conectado o peixinho, né? Não perdi o sinal. Sim. Uhum. Mas bom exemplo também. E uma outra restrição à tecnologia é que ele é half duplex. Então, apesar da gente não perceber, né, que o half duplex seria ou a gente envia ou recebe, o full duplex seria os dois ao mesmo tempo, né, só para entender aqui, mas o half duplex, então ele envia ou recebe, mas a gente usa o computador e não percebe isso, porque isso acontece, claro, em milissegundos, ele é muito rápido, né? A gente não percebe, mas todo o padrão que a gente tem lançado até hoje no mercado é half duplex. E para controlar isso tudo, a gente tem um protocolo chamado CSMA/CA,
É parecido com o que a gente tem de redes, né, que é o CD no final ali, mas aqui é para evitar colisão, tá? Então, quando a gente manda algum dado, hoje, quando um dispositivo comunica na rede, ele sempre fica escutando para ver se não tem alguém falando. Então, tem essa questão, o Wi-Fi ele é educado. O Wi-Fi ele sempre fica ouvindo. Assim como numa conversa, uma pessoa, quando a gente geralmente fala, quando uma pessoa para de falar, né? Então, o Wi-Fi geralmente é assim também, ele é totalmente educado. E, falando um pouquinho agora sobre data redes e throughput, uma das questões que geralmente o pessoal pergunta, né? Às vezes o pessoal olha lá na sua placa de rede Wi-Fi e vê lá que está negociando a 500 MB. 500 MB de download, 300 MB de upload. Mas quando vai fazer o teste, você tem lá 1 GB de internet na sua casa, 800 MB. Você vai fazer o teste e você não chega nessa velocidade. E quando você bota o cabo de rede, passa quase chegando a 1 GB, né? Então, o que impacta na performance de uma rede? A gente tem o AP, tá? Qual que é o padrão Wi-Fi que o AP está divulgando? E quantos Spatial Stream? Spatial Stream nada mais seria quantas antenas que a gente tem ali no Access Point, tá? Então, isso impacta ali na velocidade. Qual que é a capacidade do dispositivo? O meu dispositivo, qual que é o padrão Wi-Fi que eu tenho? Eu tenho ali, posso usar o Wi-Fi 5, Wi-Fi 6? Quantas antenas eu tenho ali para enviar e receber? Qual que é o índice de sinal? Eu estou próximo, longe da antena? Qual que é a velocidade de conexão que eu tenho, né, negociada? Quantos dispositivos estão comunicando ao mesmo tempo nessa rede, né? E qual que é o índice de diferença? Então, todos esses fatores aqui, eles acabam ajudando, né, a ter essa diferença do data rate, do throughput real que a gente vê, tá? Aqui eu trouxe um exemplo. Então, eu me conectei aqui na rede, aqui no Wi-Fi 5, né? Então, o protocolo aqui que eu estou utilizando é o Wi-Fi 5, 802.11ac. A minha placa de rede, ela suporta aqui o Wi-Fi 6, tá? Mas eu me conectei no Wi-Fi 5. Né? Então, a gente pode ver aqui que o Access Point que está divulgando o sinal, ele não está enviando o Wi-Fi 6. Mas eu tenho compatibilidade com os padrões antigos. Então, se eu chego aqui com o meu dispositivo Wi-Fi 6 numa rede Wi-Fi 4, que só está divulgando ali aqueles padrões antigos e legados, o meu dispositivo ele tem capacidade de se conectar. E a minha velocidade aqui negociada é de 526 MB para recepção e 390 MB para transmissão. Só que quando eu fui fazer o teste, a velocidade ficou muito abaixo disso. 239 para download e 187 para upload. Sendo que aqui eu tenho capacidade, né? Aqui eu fiz o teste aqui mesmo. Aqui tem capacidade de chegar de até 500 MB. No momento que estava conectado, só estava eu utilizando, tá? Por que isso acontece? Como eu comentei aqui, a gente tem essa diferença, porque a gente tem um controle da rede, né? Além dos pacotes de dados que a gente trafega, por isso que a gente fala que o Wi-Fi R12, a gente tem pacotes de gerência e pacotes de controle. Só para vocês terem uma ideia, o pacote de gerência é aquele pacote que sai da antena dizendo qual que é o SSID, o nome da rede que você vai se conectar. Então, a cada segundo, 10 desses pacotinhos são enviados. É enviado um pacotinho a cada 100 milissegundos. Então, isso já utiliza um pouco da banda. E você tem pacotes de controle que faz ali quando os dispositivos estão conectados, se tem QoS, né? Se você aplicou alguma feature ali para melhorar a conectividade. Tudo isso impacta o uso do canal. Tá? E sendo esses pacotes, a gente tem uma média aí de uso de uma rede desses pacotes de gerência e controle, podendo chegar aí até 50%. Isso depende muito da configuração, tá? Isso varia de 40% a 60%. E a diferença disso é que a gente vê lá no teste. Então, quando alguém perguntar para vocês hoje por que eu não consigo chegar nessa velocidade, você pode dizer que a gente tem outros pacotes que fazem o controle, né? E faz do controle, a gerência da rede, e por isso eu nunca chego, tá? Quando vocês fizerem o teste, vocês podem utilizar essa informação agora como ajuda de vocês. Oi? É isso. E no Wi-Fi 5 aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma análise de um canal, isso aqui é um exemplo, tá? Vocês podem ver que esse pacotinho roxo aqui, ó, são os pacotes de gerência. O pacotinho amarelo aqui é o de controle e os pacotinhos azul aqui são os de dados. Então você pode perceber que a maioria nesse momento que foi feita a análise de canal, a maioria dos pacotes era de gerência e controle, tá? Para falar um pouquinho de dispositivos também, que a gente utiliza no ambiente, aqui eu peguei uma informação de ranking de vendas de smartphone no Brasil no primeiro quarto desse ano, tá? Então aqui tem as marcas mais vendidas. A gente vê que os dispositivos mais vendidos também, eu peguei um modelo aqui de exemplo, tá? A maioria dos modelos funciona ainda no Wi-Fi 5. Então vai ser difícil, nesses modelos aqui, utilizar uma velocidade muito rápida, né? A gente compra um roteador de 1 GB e 600 MB, a gente vê toda aquela informação, a gente vai fazer o teste e a gente vê, dá uma desanimada, né, na maioria das vezes. Porque a gente está usando um dispositivo que não tem essa capacidade. Às vezes o roteador tem, mas no seu dispositivo não tem. E utilizando somente uma antena.
Então você nunca vai conseguir chegar naquelas velocidades que você vê lá no seu roteador, tá? De notebook já é diferente. A maioria dos notebooks aqui vendidos no Brasil nesse ano já possuem Wi-Fi 6 e já trabalha ali com 2 antenas. Então você consegue dobrar a velocidade comparado, né, ali com os dispositivos celulares ali que só tinha uma antena, tá? E já tem a opção de trabalhar aqui otimizando ali usando o MIMO, tá? Com 2 antenas ao mesmo tempo. Um pouco sobre interferências aqui. A gente tem aquelas interferências que comentamos anteriormente, né? Tanto da nossa própria rede Wi-Fi, dependendo da configuração, se ela não estiver muito bem configurada ali, a gente tem interferências da própria rede, mas a gente pode ter interferências de redes vizinhas, né? Imagina que você instalou uma rede num prédio, num apartamento, onde você tem vários vizinhos ali, inclusive na sua casa, você hoje pode ver, né? Você tem lá conectado na rede, aparece a rede do seu vizinho lá. Aí, dependendo de como está a configuração da rede do vizinho, pode atrapalhar a sua, pode atrapalhar a sua conexão, tá? A gente tem aqui os canais Quotidian Interference, que a gente fala, o CCI, e a interferência de canais adjacentes. Isso aqui acontece 2.4 GHz, tá? A gente tem as interferências no Wi-Fi, né? O Bluetooth, mouse, teclado sem fio, microfone de lapela, joystick. A maioria dos dispositivos que a gente utiliza, drone, por exemplo, pode utilizar essa frequência que pode ser uma interferência ali no seu ambiente, tá? E o Wi-Fi Jammer, que é um bloqueador de sinal. Ele é um dispositivo mais ou menos dessa forma, tem vários modelos, né? Ele pode interferir tanto no seu canal Wi-Fi, ele pode bloquear o sinal 3G, 4G, né? Dependendo, ele pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Dependendo da capacidade do dispositivo. Então, só para vocês entenderem, né? Hoje a gente tem diversos dispositivos, né? Que pode ser o nosso próprio ambiente, pode danificar nossa rede, principalmente por conta das configurações. Aqui um exemplo de uma rede 2.4 mal configurada. A gente vê que aqui foi utilizado o canal 3, o canal 6 e o canal 9. A gente vê que teve momentos aqui, ó, sempre vai ter isso, né? No 2.4 isso é uma característica, que os canais aqui se encontram. Então a gente tem interferência em todos os canais. Todos os canais ali vão ter problemas de performance, tá? Quando você mandar ali uma informação, você pode ter perceber uma latência, você vai perceber algum problema na sua rede, tá? E a outro é você ter canais ali, antenas, utilizando o mesmo canal. Nesse exemplo aqui, 3 antenas utilizando ali o canal 6, tá? Então imagine o dispositivo conectado aqui nessa rede, como que ele vai saber qual que é a melhor rede que ele vai se conectar para fazer o home, né? O home é quando você sai de uma API e vai para outra. Como é que você vai saber ali qual que é melhor se todo mundo está divulgando o mesmo canal? É mais difícil isso para o cliente, tá? Muito mais difícil. Tendo tudo isso em mente, né? A gente vai aqui para o planejamento de uma boa implementação. O que você deve levar em consideração, né? É saber os requisitos para aquele local que você vai fazer a implementação. Então você tem requisitos diferentes para uma rede de depósito, para um galpão, do que para uma rede corporativa, onde você tem uma densidade muito grande. Então é importante você levantar isso, saber qual que é o tipo de tráfego que você vai utilizar, tá? Qual que é o modelo de access point que você vai utilizar. Então, às vezes, no ambiente indoor, você pode ter ali a instalação da antena acima de 6 metros, dependendo do local, né? Você pode ter isso. Então você tem que levar isso em consideração. Antenas acima de 6 metros, é bom você utilizar, por exemplo, uma antena direcional, para você fazer o controle melhor da célula. E também pelo jeito que o Wi-Fi é transmitido numa antena Omnia, que são aquelas antenas que você utiliza geralmente na sua casa, né? Que divulga o canal assim 360. Se você botar uma antena Omnia acima de 6, 7 metros, você vai ver que o sinal vai ficar mais próximo da antena, mais acima, onde você precisa. Então é importante você considerar tudo isso, tá? A quantidade de portas de redes necessária, então você vai instalar 100 antenas. Quantas portas de rede você precisa, né? Se você for dividir isso, você tem que levar em consideração que você vai precisar de um switch com 24 portas, 48 portas. Quantos de PoE você vai precisar, né? Quais são os requisitos de PoE daquele switch? Qual que é o budget, né? O tanto que o switch pode entregar de energia. O PoE aqui você mandar a energia pelo cabo de rede, então você economiza aí uma tomadinha, por exemplo, perto da antena, em vez de você passar um cabo de energia até a antena, você passa isso via PoE. E também o local onde vai ser instalado, comparado com a distância do switch, tá? Tem uma metragem certa, que ele sempre tem que olhar, quando vai fazer a instalação, né? E site survey? Alguém aqui já fez site survey no ambiente? Você sabe dizer qual foi feito? Numa instalação nova? Uma troca? Ah, legal. O site survey preditivo, a gente tem 3 modos, né? Geralmente é feito em sequência aqui, tá? No local onde você, às vezes, tem uma implementação e você quer fazer a troca, você também pode utilizar.
Mas pense num ambiente onde você só tem um layout ali da planta, você não tem as mesas ainda, as paredes drywall, ou ali a planta terminada de fazer toda ali a instalação, né? Você pode pegar o layout, né? Ali o layout da planta certinho, do jeito que tem todos esses objetos, né? Chamar alguém que conhece ali toda a estrutura que vai ser feita, colocar isso num software, aí você tem algum software, NetSpot, você tem o Ekahau. O Ekahau acho que é o mais utilizado e a maioria que trabalha na rede conhece, né? Você coloca esse layout dentro ali desse software e você desenha as paredes. Você desenha ali, se você tem vidro, drywall, você define qual que é o tipo de meio que pode interferir no sinal. E ali você tem uma ideia da localização das antenas que vai ser instalada. Então você consegue mapear isso sem mesmo, né, ter que fazer um esforço maior. Você já sabe, por exemplo, onde você tem passar-cabo, né, qual que é o melhor local e o melhor sinal que vai ser propagado naquela região se você botar daquele jeito. Você tem todo esse mapa pronto, tá? O passivo é quando você faz a validação. O Ekahau tem um equipamento chamado Sidekick, né, que você anda com o equipamento aqui, por exemplo, e você faz todo o mapeamento da sua área, você valida quais são os canais que estão sendo utilizados naquele momento, você consegue ver interferências, o Wi-Fi, às vezes não Wi-Fi. O Sidekick até pode pegar micro-ondas, né, esses sinais de micro-ondas que vem. E você sabe certinho qual que é a potência que você vai definir e os canais que você vai aplicar naquele ambiente, tá? E o ativo você se conecta na rede e realmente faz o teste. Então são esses 3 tipos. É muito interessante vocês, no ambiente de vocês aplicarem esse site survey, tá? Aqui você tem um benefício muito grande e você vai evitar dores de cabeça aí com o passar do tempo, tá? Tem 2 modos da gente fazer, como eu comentei, né, a implementação. Ou por cobertura, você tem lá um ambiente de depósito, onde você tem poucos dispositivos conectados, você faz um mapeamento para cobertura. Você não tem aquela densidade de dispositivo para colocar, então você faz, 3 APs vai me suportar aqui, o espaço não é tão grande, eu posso manter dessa forma. Ou por capacidade, você tem que avaliar os dispositivos, você tem 100, 200 dispositivos dentro do ambiente pequeno, 3 antenas talvez já não seja o ideal. Seria legal você mapear ali certinho, diminuir o tamanho da célula, você vai ter uma cobertura ideal e você vai poder controlar a célula para atender aquela quantidade de dispositivos, tá? E sempre faça o teste com dispositivos de menor capacidade. Se você vai fazer um teste depois da implementação num ambiente de escritório, por exemplo, sempre utilize um smartphone com menor capacidade, aquele que você sabe que vai dar problema. Sempre tem um smartphone, alguém que sempre fica reclamando, né? Geralmente é o celular do diretor, né, cara, que não funciona. Então você utiliza aquele smartphone mesmo para testar, tá? E no ambiente warehouse, no depósito, utiliza um coletor, que ele tem menor capacidade, geralmente para fazer o teste, tá? E enche o depósito, faz o teste sempre com ali as caixas ali, sempre empilhadas, tá? Geralmente cara. E tem sempre uma coisa que a gente percebe, né? Geralmente está acontecendo um problema. Daí a gente chega lá para acompanhar o problema e funciona. Aí o cara sempre solta aquela, quando chega alguém em TI aqui parece que funciona tudo, né? Ninguém lembra, ninguém sabe da interferência. Tecido? No setor lá que precisava, que era a expedição, precisava fazer uma troca de Wi-Fi. Uhum. E aí foi feito tanto preditivo quanto passivo, inclusive. Uhum. Foi feito numa época, o site survey, que o estoque estava vazio. Aí começaram colocando tempo, começou a dar um monte de área de sombra. Uhum. Quando para atender até 4 Não vai, né? Fazem a porta do micro-ondas ali, Uhum. tecido Depende, né? Depende do tipo de tecido, né? Pode ter tecido que ele tem a trama mais fechada, mais aberta, né? Dependendo ali. Uhum. E comprimento rolo era um negócio assim. Realmente fez uma parede lá para bloquear. Uhum. Agora eu falei, Mas é um ponto interessante, você comentou ali sobre fazer sempre quando o tiver cheio, né? Porque aí sim você tem um real sentido, né? Geralmente é nesse momento que dá o problema, né? Uma forma de você controlar ali a questão de tamanho de célula, tá? Uma forma de você vai fazer um ambiente ali e botar mais dispositivos, você pode fazer o controle por potência, né? Você define ali a potência do access point. E aqui vai a segunda recomendação: nunca utilize access point no máximo de potência, tá?
não é o dispositivo que está mandando o access point, ele tem muito mais capacidade do que o cliente. Então, o dispositivo às vezes pode receber ali aquele sinal, você vai sempre querer ver ali o sinal cheio. Isso é uma das coisas comuns, né? O pessoal, eu quero ver o sinal cheio, não estou recebendo não estou no máximo de potência conectado. Aí vai lá e aumenta a potência. Só que o dispositivo ele tem 30%, 40% a menos de recurso, de potência para envio de sinal comparado com o access point. Então você vai receber o sinal, você vai ver um risquinho a mais, só que o dispositivo vai ter dificuldade para mandar aquele sinal de volta. Então você vai ter problema de conexão. Daí você vai olhar, pô, tô com o sinal cheio e não está funcionando. Pode ser um problema que vocês encontram, tá? Então, já começa pela potência. Sempre mantenha uma potência média, baixa ali, sempre faz o controle específico disso, tá? E outro tipo de jeito de você controlar o tamanho da célula é feito via data rate. Então, para você controlar ali até onde que o seu dispositivo vai mandar pacotes de gerência, que são de onde é que você tem o SID, você utiliza o data rate, tá? E ele começa em 54, ele vai aumentando ali até 1 mega, né, que é o mínimo que você consegue colocar. E quanto mais próximo da antena, você tem mais sinal e você tem menos interferência, você tem menos ruído. A gente chama o SNR, essa diferença entre sinal e ruído, tá? Você tem um sinal muito forte, então a interferência que está rodando aqui você não consegue perceber. Então, com isso você tem maior eficiência, você consegue trocar maiores taxas de dados ali para aumentar o throughput. E quanto mais longe, você diminui aqui a quantidade de sinal e o ruído começa a chegar próximo ali do seu sinal. E aí você tem o SNR baixo, que é essa diferença, né? Você sempre faz você sempre diminui ali o sinal pelo ruído. Você tem essa diferença baixa, o que acaba impactando a performance. Tá? Aqui tem algumas coisas mais técnicas aqui que eu vou deixar para o canal do YouTube, tá? Para não passar muito tempo. Aqui um exemplo aqui de configuração dos data rates do controle. Então, além de você fazer o controle de célula, quanto maior esse valor que você coloca, você diminui o tamanho da célula e quando você deixa mais longo, o dispositivo que está mais distante pode conectar. Isso não só afeta ali a qualidade da sua rede, né, deixando o dispositivo mais longo, prejudicando o home, mas também afeta a quantidade de uso do canal. Né? A gente tem sempre, o ideal é que a gente sempre tenha um controle de célula para diminuir o uso daquela antena, para você ter um bom home, né? Ali é um bom troca de access point. Então aqui tem um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, onde a gente tem 10 access point e a gente tem 5 SSIDs aqui, ó. Então nessa configuração de 5.5 megabits nesse padrão, a gente tem o uso do canal overhead dessa rede de 31%. Então, só de a gente ter uma rede divulgando, uma rede divulgada ali com os data rates a 5.5, a gente já tem uma alta utilização da rede, a gente tem um alto impacto por uma configuração que é simples, porém, que a gente encontra a maioria das vezes, tá? Se a gente alterar esse valor, por exemplo, para 12 mega, o cenário já cai aqui e a gente vê que diminui para 13. 5 SSIDs não é recomendado, tá? O ideal é que seria 3, mas a gente encontra muitas redes hoje com 5 SSIDs, isso é normal, tá? Mas a gente vê que diminui aqui pela metade, só por você controlando o data rate. O mesmo acontece com 5 GHz. A gente acha que o 5 GHz às vezes não vai ter problema. A mesma situação. A gente vê aqui que 10 access point e 5 SSID tem lá 24% de uso. Se a gente muda isso para 24, diminuindo ali o tamanho da célula, já cai ali para 8,54%. Isso aqui é um cálculo, tá? Ele é público, a gente tem todo o link aqui, tá? É uma calculadora pública. Aqui um exemplo de survey 5 GHz, mais ilustrativo, claro. A gente tem 6 access points aqui cobrindo todo o local. A gente vê que tem esses canais, uma antena que consegue englobar ali uma parte da outra. Isso aqui é o ideal, tá? De até 20%, 30% a gente ter outra antena que ajude ali a preencher aquele local para poder fazer o home, né? Você tem uma melhor escolha de access point. Então aqui é um survey feito com 6 megabits por segundo. Quando a gente diminui isso para 36, a gente vai precisar colocar bem mais antenas. Quando a gente tem o controle de célula muito melhor, comparado ao que tem lá. E aqui a gente tem os dois tipos de survey, um site survey de cobertura e um site survey de capacidade. As redes que eram feitas ali comuns, né, até uns 6, 7 anos atrás, geralmente era feito nesse modelo, onde você tinha, né, entre aspas, uma economia de access point no ambiente, mas você, ao longo do tempo, começou a perceber problemas e você tem que fazer um investimento adicional. Tá? Então, o ideal é que você sempre faça survey em capacidade, tá? Aqui é um exemplo do software Carral, aqui o preditivo, né? Então foi colocado o layout, foi definido aqui as divisórias, né? Foi colocado ali certinho qual que é o tipo de material e a qualidade do sinal. A gente tem aqui o gráfico, tá? Então até o laranja aqui é menos 67, que é um sinal considerado ok. Então nesse local, o cliente aqui decidiu, né, que alguns locais aqui não precisavam de sinal,
Esse local foi coberto com sucesso até essas partes aqui onde ele achou ideal, tá? Tem 7 access points divididas dessa maneira. Bom, aí a gente começa a entrar nas recomendações, que a primeira seria, antes de você fazer qualquer inserção de novo dispositivo na rede, fazer um novo ambiente, estender sua rede, sempre faça uma análise de espectro no local, para validar o que você tem de interferências, se você tem interferências do Wi-Fi ou não, fazendo aquele site survey, preditivo, passivo e ativo. Projete um ambiente por capacidade, né? Diferente de como era antigamente, você tem que fazer o ambiente por capacidade, claro, com cobertura também, com capacidade geralmente é por cobertura. E evite utilizar a potência do AP no máximo. Como eu comentei, o Access Point ele é feito, né, para enviar, ele tem muito mais potência que o dispositivo final. Então, se você está utilizando a potência máxima do AP, está faltando Wi-Fi ali, está faltando Access Point no seu ambiente, tá? Implemente Access Point de um único fabricante. Isso aqui é muito comum a gente ver, tá? O cara vai lá, implementa lá um vendor lá com o fabricante de início, coloca lá tudo de um fabricante, e daí ele vai lá na administrativa, vou comprar uma antena mais top aqui, vou comprar 2 de uma marca melhor. Vai lá o vendedor e oferece. Aí coloca lá no meio daquela montoeira de access point que você já tem e que funciona muito bem, e no final das contas você vai fazer o teste e começa a ter problema. O cara reclama que não consegue conectar. Esse problema é porque você tem diferentes fabricantes, tá? E essas antenas elas não se conversam, você vai ter problemas ali de interferência uma com as outras, tá? O Wi-Fi não é plug and play. Apesar de você poder pegar lá e colocar uma antena e sair utilizando, você precisa aplicar ajustes finos, né, no ambiente que você vai implementar, porque senão você vai ter problemas. Inclusive, habilitar o data rates para fazer o controle de célula, isso que é uma configuração simples, tá? E ela traz muitas vantagens, conforme a gente vê aí nos ambientes, tá? Só essa configuração aqui a gente já vê outro tipo de ambiente. Priorize sempre dispositivos com suporte Wi-Fi 6. Como nós vimos lá, a capacidade de você utilizar uma antena para atender mais dispositivos traz muitas vantagens. Então, se você trabalha ali no suporte e tem esse poder de escolha de dispositivos que você vai colocar no seu ambiente corporativo, priorize por dispositivos Wi-Fi 6, tá? Inclusive APs e dispositivos finais. Em 2.4 GHz, utilize os canais 1, 6 e 11. Sempre esses 3 canais, tá? Tem Access Point, modelos fabricantes de Access Point, que eles têm algumas Access Point ali que trabalham em baixa energia, né? Low Power Mode, que a gente chama, né? Low Power Mode. Só que quando está habilitado esse modo, ela tem uma menor cobertura, você começa a ter alguns problemas, tá? Então, o que a gente recomenda é que você sempre olhe qual que é o budget que a AP precisa e sempre disponibilize o máximo de energia para trabalhar na potência máxima, tá? Para não ter problemas ali. Às vezes você está andando ali no local e chega embaixo de uma AP e não funciona. Está tudo ok na sua rede, esse pode ser um problema. Valide as configurações do switch. Além de você configurar ali a parte de access point, tudo isso que a gente comentou agora, é importante você ter as mesmas configurações aplicadas no switch em todos os access points. Tá? Além das configurações de VLANs, né, que vai mandar ali no SSID, você também tem que olhar algumas configurações diferentes a MAC, a configuração de MAC, porque quando você faz um home de um switch, de um access point que está no switch, que está no outro, você tem que fazer essa troca. Um switch tem que apagar aquele MAC e instalar um novo switch. Então é importante que você valide essas configurações para que essa troca aconteça de maneira eficiente, tá? Utilizar antenas adicionais acima de 6 metros e validar o ambiente após a implementação. Eu trouxe uma tabelinha aqui da força do sinal que vocês podem utilizar como boas práticas, tá? Então aqui 30 dBm é quando você tem um sinal muito bom, ele varia de 30 a 90, tá? 30 dBm você pode utilizar todo tipo de tráfego tranquilamente, você está com uma rede excelente. Até 67, você faz streaming de vídeo, faz comunicação de voz ali numa qualidade excelente, e abaixo disso você começa a ter problemas, tá? Então 70 dBm ali você ainda consegue utilizar para web e mail. Se você tiver um coletor funcionando no depósito, você ainda pode utilizar nessa força de sinal, mas o ideal é que você trabalhe nas forças de sinais até 67. O Windows ele não tem uma forma de você validar o dBm, nem o Windows, nem o Android ou iOS, tá? Você precisa de software adicionais. Mas se você quiser validar por conta, só pela informação do Windows, você pode utilizar esse comando netsh wlan show interface, você pega a informação do sinal aqui, multiplica por 0,5, diminui por 100, você tem o dBm. É uma conta um pouco complexa de fazer, né? É simples na verdade, mas até você entender que dá para fazer isso, você pode utilizar um outro software que facilite, tá? Tem um Insider,
Tem vários outros, né, que você pode utilizar. E para Android e iOS você pode utilizar o Wi-Fi Analyzer ou o Wi-Fi Main, que é da Ubiquiti. Você tem algumas opções, tá? E agora a gente entra na parte de demonstração. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então passo a palavra agora para o Vinícius. Bom, boa noite, pessoal. A gente vai para a parte prática aí, né? Pega o celular aqui. Parte que a gente gosta, né? Botar a mão na massa, mostrar uns ataques aí em tempo real. Olha. Bom, então, boa noite aí para quem não me conhece, né? Meu nome é Vinícius, o Luiz já fez a apresentação prévia aí. Vou estar realizando a demonstração para vocês aqui de 3 laboratórios práticos, né? Realizados aí em ambiente virtualizado, inclusive bem reais até. E primeiramente aqui eu vou fazer um disclaimer para vocês, um aviso importante aí que esses testes foram realizados em laboratórios, né? E com a prévia autorização. E é recomendado para vocês não replicarem esse ataque em ambientes reais, né, sem autorização, porque pode configurar crime, segundo a legislação brasileira. E até aqui embaixo eu coloquei algumas leis e responsabilidades, inclusive LGPD, leis de crimes informáticos e marco civil. E é bom a gente ficar ciente disso aí para a gente, basicamente, aí evitar surpresas, né? Caso a gente saia para trabalhar um dia e aí chega uma mensagem no WhatsApp, seja da tua mãe, da tua esposa, algum parente, informando que tem um policial federal na tua casa aí, inspecionando seu computador e analisando tudo, né? Ainda não, daqui a pouco. Então, os objetivos aí dessa demonstração é entender basicamente como funcionam os ataques em redes Wi-Fi, né? Traçando essa linha na sequência aí da apresentação do Lucas, somente em rede Wi-Fi. E a demonstração prática, né, de quebra de um handshake na rede Wi-Fi, quebra de senha, e também isso sendo realizado em uma rede corporativa, né, incluindo firewall físico, switch e access point da Fortinet. Aqui alguns conceitos básicos, né, eu acredito que a maioria já conhece SSID. Alguém não conhece SSID? Esse termo? Não? Então, basicamente, SSID ali é o nome da rede Wi-Fi em que a gente se conecta, né, seja ali no celular, notebook, algum dispositivo Wi-Fi. BSSID seria o endereço MAC, né, aqueles 8 caracteres separados por 2 pontos, e que aquele access point está sendo propagado, seja ele na rede ali 2.4, 5 GHz ou 6 GHz, cada um contendo um MAC específico, e aí os dois se juntam, né, SSID e BSSID, um sendo o nome e o outro endereço específico, endereço MAC. Temos ali alguns protocolos, o WEP, WPA, WPA2, WPA3, que eu vou mostrar em ordem cronológica ali até o início de cada um no próximo slide, e propriamente o handshake ali, que a gente vai mostrar na parte prática também. Bom, aqui, primeiramente eu trago para vocês o WEP, ele foi lançado ali em 1997, com a criptografia RC4, é uma criptografia ali que foi rapidamente burlada e quebrada e já não é usada mais hoje em dia, né, devido à sua fragilidade. Em seguida, em 2003, foi lançado o WPA, já com a criptografia TKIP inclusa, mas junto com o RC4 também, né? Foi progredindo nessa linha de segurança. Porém, o TKIP também, novamente, ele foi quebrado facilmente, burlado, e hoje em dia não é mais usado. Inclusive, a empresa dos Estados Unidos ali, a Wi-Fi Alliance, ela obrigou a todos desenvolvedores e empresas que vendem roteadores que a partir de 2012 esse TKIP não seja mais usado. Ali foi lançado somente em 2003, então 11 anos depois ali foi obrigado ali finalmente a não usarem devido à sua fragilidade e vulnerabilidade na segurança, né? Então, seguindo em 2004, um ano depois, já foi descontinuado o TKIP, porém ele foi ainda sendo usado nos roteadores. E aí foi lançada a criptografia AES com CCMP, já trazendo bastante complexidade na segurança. E 14 anos depois foi lançado o WPA3, que é o mais recente, esse protocolo, já ainda com a criptografia AES, porém com GCMP 256, que é uma criptografia aí que já é resistente a ataques quânticos. Então é um protocolo aí bastante seguro, né? Inclusive o ataque que a gente vai fazer ele é somente em cima do WPA2 para trás, ele já não funciona nesse ataque novo.
devido à sua complexidade e segurança. Seguindo aqui, mostrar para vocês alguns principais tipos de ataque aí, a captura de handshake, né? Como eu vou mostrar, de autenticação, wave to win, que seria o main the middle, ataques de dicionário e força bruta, e exploração de falhas WPS. Essa exploração de falhas WPS, até para vocês hoje eu não vou estar mostrando no laboratório, porém é uma falha aí bastante básica de se explorar. Inclusive nos roteadores ainda sendo vendido hoje, nós temos um botãozinho WPS atrás deles, que a partir do momento que a gente clica nesse botão ali, em um período de tempo ali, seja de basicamente 2 a 3 minutos, é liberada a conexão com os dispositivos móveis a partir de uns 8 caracteres ali, numerais, né? E aí, com esses 8 caracteres, você fazendo a interceptação desse tráfego é facilmente quebrado, né? Ou seja, somente 8 números, e esses números são padronizados, então é bem fácil a quebra. Então, WPS ainda existe nos roteadores, mas por padrão já vem desabilitado. Seguindo, mostrar para vocês alguns sistemas operacionais. Vai ser usado ali o Kali Linux, já é mundialmente o mais conhecido de testes de segurança e pentestes. Ferramentas será usada algumas dessas aqui. E também temos ali o Arishar, que já não entra na parte de ataque em si, mas é um analisador de pacotes, né, de tráfego, seja Wi-Fi propriamente, como cabeado também. Então, sem mais delongas, aí, o Lucas já fez uma extensa parte teórica, muito profunda e bem transparente, né? Todo mundo entendeu bem. Então, a minha pergunta é, vocês estão preparados para realizar esses laboratórios aí juntos? Que eu vou mostrar tudo em tempo real para vocês, pessoal. Então, a partir de agora, aí, eu vou pedir para vocês desligarem seu celular, desligar o Wi-Fi, desligar o Bluetooth, colocar tudo no modo avião. Calma, calma, não tenha medo, não tenha medo. Relaxa. Só uma brincadeira, só uma brincadeira. Aqui, então, vai ser realizado primeiramente a quebra da senha, né? Como eu falei, vai ser um ambiente realístico, corporativo, incluindo ali um Active Directory, um AD, por trás do firewall, um firewall físico no nosso laboratório, firewall da FortiGate, com acesso à internet, um switch, um access point também da Fortinet, e aí nós temos a conexão via SSID do Corp Lago, um SSID corporativo, né? E tendo ali um Windows 11, inclusive, bem atualizado, com acesso à internet, e um invasor ali com Kali Linux, né? Só um momento aqui. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Só esperar a parte boa, né? A parte prática. Agora o Luiz vai apagar a luz ali, vai ficar um clima meio tenso. Ele já está mostrando aqui. Bom, essa aqui é a tela do Kali Linux, pessoal. Não sei se alguém já acessou. Alguém não conhece Kali Linux aí? Sistema operacional aí de teste de segurança e fazer realização de pentests aqui. Então, ele basicamente aí tem um sistema operacional embarcado ali de Linux, né? Ele já vem com ele várias ferramentas de realização de pentests e testes de segurança, seja Wi-Fi, infraestrutura, testes web, testes em AD, etc. É um sistema operacional bem completo aí. Então, aqui para mim, primeiro laboratório, eu estou com uma placa Wi-Fi conectada lá nesse laboratório. Essa aqui é uma plaquinha bem pequenininha, né, que tem um alcance bem grande, vou mostrar para a câmera aqui. Essa plaquinha aqui, ela chega a ter um alcance aí de cerca de 200 a 300 metros de alcance, então ela detecta bastante redes. E aqui, deixa eu aumentar aqui. Vocês estão conseguindo ver bem aí, pessoal de trás aí, do fundão? Tudo certo? Tem essa plaquinha Wi-Fi aqui, eu consigo realizar conexão em redes, né? Mas aí para esse ataque específico vou necessariamente alterar ela para modo de monitoramento. Ela vai ficar escutando as redes em volta, né?
Aqui eu vou usar a primeira ferramenta, que seria o iRMON NG. E aí eu vou dar o start aqui para alterar ela para modo de monitoramento. Ok, nós podemos ver aqui que o modo dela já alterou para modo de monitoramento. Eu vou usar outra ferramenta aqui, que seria a Aerodump NG. Eu vou passar aqui o WLAN. Como eu já tenho o SSID, eu não vou ficar buscando nenhuma outra rede que está em volta. E aí eu vou buscar somente vou começar a capturar somente os pacotes dessa rede específica, que seria a Corp Lab ali, né? Que eu vou fazer o ataque. Opa, faltou um dump ali. Um P no final. Ok. Aí já começou a capturar os pacotes dessa rede. Inclusive, vocês podem ver aqui na parte de baixo, o mouse está aparecendo aqui, Station. Aqui seriam os clientes conectados nessa rede, né? Como eu falei para vocês lá, eu tenho o Windows conectado nessa rede, o Windows 11. Inclusive, eu vou estar acessando ele aqui agora para vocês também verem em tempo real tudo acontecendo ali. Esse Windows aqui já está com o navegador aberto, né? Só para mostrar que está funcionando a navegação para vocês, tá com acesso à internet. E o Wi-Fi aqui está conectado na rede Corp. Vamos ver. Beleza. Tá um pouco tímido aqui, né? Muita gente vendo ao vivo. Tá na rede pública, eu vou alterar para a rede Corp aqui. Corp Lab. Beleza, deixa eu ver se pegou o IP. Ok, aqui ele está com o IP da rede Corp Lab, né? Que seria esse 10.050.11. Inclusive é uma rede que é segmentada, né? Bastante segurança ali em volta. E aqui nós vemos que tem... Opa, apareceu mais um ali, mas sumiu. Aqui nós temos 2 clientes conectados nessa rede. E aí, para realizar a captura desse handshake, para fazer né, de fato ali a quebra da senha, né? Eu vou precisar desautenticar o Windows, esse carinha aqui da esquerda. Ou seja, eu vou desconectar ele forçadamente da rede. O usuário aqui não vai ter nenhuma ação. E aí, com ele tentando reconectar novamente, a placa Wi-Fi, como é uma rede que está salva lá, ele vai reconectar automático. E aí, nessa reconexão, eu vou capturar o handshake em tempo real, ao vivo para vocês. Aqui eu vou fazer a desautenticação dos dispositivos, né? Posso fazer especificamente do Windows, mas vou fazer de toda a rede. Aqui eu vou usar a AeroPlay, outra ferramenta, para a gente fazer esse ataque. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês. Está um pouco pequeno, né? Melhorou aí? Beleza? Passar o traço de alpha aqui para fazer a desautenticação, sem parar. Eu vou passar o traço A, que seria o BSSID, né? Como eu comentei lá no slide anterior ali, que seria o endereço MAC daquela rede que está sendo propagada pelo 2.4 ou 5 GHz. E aí, finalmente, aqui eu vou passar a placa Wi-Fi novamente, que está fazendo o monitoramento, né? Aqui em cima, pessoal, estou fazendo a captura. Eu vou passar o canal que aquela rede está sendo propagada, está sendo no canal no Channel 11 aqui, ó. Eu vou passar o traço C. E aí, finalmente, eu vou passar um arquivo, vou fazer aqui handshake. Eu vou fazer toda essa captura sendo um output ali para um arquivo específico, né? Ele vai fazer a extração para o arquivo, seja para o Wireshark.cap, ou CSV, ou Excel, .xml. Esses 3 arquivos aí. Corp Lab. Bom, aqui eu vou começar a fazer a captura. E aqui embaixo, eu vou até deixar pingando aqui para o Farion 10.050.1 para vocês verem no momento que haverá a desconexão. Então aqui tá pingando, né? Tá trazendo ping ali para o Farion. Aí eu vou iniciar a desautenticação aqui. Ele está enviando o broadcast ali para a rede de código de desautenticação, código 7. Aqui a gente já vê, pessoal, em tempo real, ele desconectou lá o Windows, né? E aí, como essa rede está salva no Windows ou no outro dispositivo que está conectado lá, ela vai fazer a reconexão automática. Ó, eu não estou fazendo nada. E aí ele está desconectado aqui. Eu vou parar a desautenticação e aqui na direita superior, pessoal. Na direita superior a gente vê que foi capturado o handshake. Ó. Dá mais um zoom aqui. Aqui na direita. Estão vendo aí?
E aí é isso. Aí a gente fez a captura desse handshake, né? Aqui a gente já parou a desautenticação e o Windows reconectou novamente. A gente tem que considerar que eu estou mostrando aqui todo o passo a passo para vocês, mas o usuário ali ele estava navegando normal. Para ele não aconteceu nada, só teve uma queda ali do Wi-Fi, seja de 1 ou 2 minutos. É um pouquinho a mais, daqui a pouco ele ia abrir um chamado já com TI. Mas foi um evento rápido ali para ele, uma estabilidade na rede e já voltou ao normal. Mas aí o atacante malicioso na rede corporativa já fez essa captura do handshake e a partir desse momento ele vai fazer a quebra da senha ali desse handshake, né? Essa tela aqui de baixo já posso fechar, que a gente não vai usar mais a desautenticação, já que pegamos o handshake. Aqui ele gerou alguns arquivos, deixa eu excluir esse corp lab aqui. Beleza. Aí nós temos esse arquivo aqui, .cap, que seria para análise ali dos pacotes no Wireshark, né? .csv, a gente está exportando para o Excel. .xml também para fazer outra análise. Eu até vou mostrar para vocês aqui no Wireshark rapidamente. Cap. Eu vou filtrar aqui somente pelo pacote do handshake. E aí, como eu comentei com vocês, ele vai fazer essa autenticação ali em 4 etapas, né? Você tem o four-way handshake. E aí, a partir da segunda etapa aqui, a mensagem 2, está um pouco pequeno, mas dá para ver. Ele faz essa captura, né? Salva no arquivo. Porém, como é um arquivo, ele está no protocolo WPA2 ali, ele está criptografado. A gente não consegue ver nada em texto claro, né? Basicamente. E aí, somente com uma ferramenta específica e uma word list específica, a gente consegue fazer essa quebra, encontrar a senha numa word list específica. E aí a gente acha essa senha da rede, né? Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Estou muito rápido, estou muito devagar. Aqui eu vou seguir. E aí que, como eu falei, a ferramenta certa e a word list certa, a gente vai vai encontrar a senha dessa rede aí, né? Aqui eu vou usar o Wirecrack NG. Aqui eu vou passar o arquivo, né? .cap, que a gente analisou ali no Wireshark. E aí eu vou passar o word list, né? Wirecrack. Se alguém já usou o Kali aí, provavelmente já usou essa word list também, que seria a Rockwell, né? Uma word list bem conhecida. Ela tem aproximadamente aí 16 milhões de senhas, uma word list bem grande. E aí eu vou tentar achar essa senha do handshake através dela. E aí é uma tela bem interessante, que mostra tudo acontecendo em tempo real, né? Tá trazendo aí basicamente um tempo de 3 a 4 horas para achar essa senha nessa word list, né? Ou seja, a gente não tem se a gente conseguir ficar esse tempo, beleza. Mas infelizmente já está um pouco tarde, então vocês querem ir para casa, que está frio, está chovendo, né, pessoal? E aí eu vou resumir um pouco para vocês. Eu já tenho uma word list personalizada com a senha da rede ali, para agilizar um pouco mais o processo aqui. Tem a word list aqui, senhas, e aí eu vou dar um OK aqui. Ele testou aqui basicamente ali 1.000.001 senhas, de forma bem rápida até, e aí encontrou a senha aqui. Claro, isso aqui no word list ali ia levar um tempo considerável, né? Mas se aquela senha correspondente estiver na word list, irá achar, com certeza. E aqui ele achou, RedCorp 123, e daí achou a senha ali correspondente daquele handshake capturado, né? Através do processo ali que para o usuário não teve quase nenhum impacto. Isso, Força Arbitra. Isso, é como eu informei no slide anterior, ataque de dicionário também, né? E daí a gente, tendo a word list certa, vai ter a senha lá dentro. E aí vai achar a senha do handshake ali, né? Uhum. Uhum. E o verbo para casa, a semana ele vai lá e ataca. Inclusive a gente volta naquele detalhe lá de senhas fortes, né? Nas redes, inclusive corporativas. Uhum. Uhum. Isso, offline. Que
Isso, que inclusive no WPA3 offline já não funciona. Ele no WPA3, que em cada conexão ali ele gera um handshake temporário, né? Então, por isso que o WPA2 hoje em dia já é bastante, né, inseguro, né, vulnerável. Exato, aqui inclusive com senha fraca, como eu comentei, senha sem complexidade, e caso a gente tenha uma senha dessa em rede corporativa e não faz uma troca periódica também do Wi-Fi, facilmente vai ser quebrado ali, né? Uhum, de identidade ali, né? Uhum, isso. É, no AS ali é interessante que eu já vi alguns casos ali que inclusive o Kali faz a troca do MAC ali. Consegue snifar a rede, pega um computador de uma rede corporativa e isso, e faz um spoof ali de MAC e pega o MAC do alvo, né? Isso. Certificado. E também já vi ataque com spoof de certificado, cara. Que é um pouco mais complexo, claro, né? Mas também acontece. Inclusive ali de operações de Red Team e Pentest, né? Físico. Não. 100% não existe nada, né? Por isso que a gente fala aí a segurança em camadas, né? O Luiz até falou na primeira palestra ali, ataque de ransomware. Então é uma segurança em camadas para prevenir ali, nunca vai ser 100%, né? Mas o mais próximo de 100% possível, melhor. E aí, seguindo aqui, deixa eu voltar no slide. E aí seguindo aqui, então a gente fez basicamente ali a captura do handshake quebra dele, né? Achou a senha da rede. E aí até então o atacante não estava dentro da rede, não conseguia ver nada que estava trafegando. E a partir de agora a gente vai realizar a conexão nessa rede, né, através do Kali. E aí a gente vai fazer o ataque de ARP spoof, né? Fazer o spoof ali de MAC. E basicamente o Kali vai se tornar eu vou mostrar para vocês ali, o Kali vai se tornar o firewall da rede, que é esse carinha aqui. Ou seja, ele vai literalmente tornar o homem do meio ali. A gente fala o man in the middle. E a gente vai conseguir interceptar tudo que está passando dentro da rede. Segundo laboratório, então. Aqui eu já deixei salva. Aqui, como no começo lá eu passei a interface para modo de escuta, eu vou ter que voltar para o modo de gerenciamento para fazer a conexão na rede Wi-Fi. Dá um stop aqui. Ver se ele vai funcionar. Beleza, já voltou no modo monitoramento. Deixa eu sentar aqui. Fazer a conexão na Corp. E agora a gente começa ali. Não sei se alguém já realizou um pentest aqui de fato, né? Mas aí a gente, a partir de um começo de acesso ali, o acesso inicial, a gente tem na tabela Mitre ali de ataques, né? Mas aí o atacante pegou essa senha e vai começar a realizar a pós-exploração, né? Ele está dentro da rede e vai começar a fazer as suas ações ali dentro da rede. Eu vou acessar aqui o Windows também. Tá na Corp Lab aqui ainda. Aqui dentro do Windows, como eu vou fazer o ataque ali de ARP spoof, né? Eu vou realizar o envenenamento da tabela ARP dos dispositivos da rede local. Nós temos aqui a tabela ARP, né? Basicamente ali, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Então, esse 10051 aqui, pessoal, aqui seria o firewall, né? É o firewall físico da rede. E aí ele contém esse endereço MAC aqui, que está atrelado ao endereço IP, né? Caso o Windows não soubesse qual seria esse endereço IP aqui, só soubesse o IP ali 10050.1, ele iria realizar um ARP Broadcast Request ali para a rede, para perguntar, 10051 firewall, qual é o endereço MAC que é o seu? Aí o firewall vai responder para o computador ali, com um Broadcast ARP Reply, né, respondendo, com o seu endereço MAC, e vice-versa, um vai conhecer o endereço MAC do outro. Então a gente vai
enviar a partir do momento que eu vou utilizar a ferramenta Bettercap aqui no Kali Linux agora. E aí a gente vai fazer um processo que a gente vai alterar esse MAC aqui, sem nenhuma ação do usuário, sem nenhuma ação lá no Firewall. E aí a gente vai se tornar o firewall da rede. O IP do Kali seria esse aqui, 10.050.13. E aí esse MAC vai se transformar, esse primeiro aqui vai se transformar o MAC do Kali Linux. Então o nosso atacante se tornará o firewall da rede. Deixa eu iniciar aqui a ferramenta. Ali no primeiro ataque eu já mostrei o Wireshark, né? Eu vou abrir também aqui no Windows para mostrar para vocês aqui a visão do Windows, né? Desse Windows 11 aqui. Aqui para ele aqui não está acontecendo nada aqui ainda. Ah, já tinha iniciado aqui NetProbion. Mas aqui eu já dei um NetProbion aqui no Kali Linux, né? No atacante. E aqui no lado do Windows, ou seja, lá na rede interna, em todos os dispositivos vai estar acontecendo isso aqui. Vai estar acontecendo um broadcast aí massivo na rede, através do Kali Linux ali. Aqui para mostrar para vocês aqui, ainda está o endereço MAC do Firewall, né? O Firewall está lá normal na rede. Deixa eu pegar aqui novamente o IP. O PC é 10.050.11. Eu vou setar ele como target, como alvo aqui lá no meu Kali, né? Lá no meu Bettercap. Eu vou voltar aqui na tabela ARP. Tá o endereço MAC aqui. A partir do momento que eu der um ARP spoof on aqui no Bettercap, vou começar a envenenar a rede ali e adicionar o endereço MAC do Kali na interface, na tabela ARP dos dispositivos. Ali já começou. Eu vou atualizar aqui. Pode ser que ele demore um pouco. Como é um ambiente de laboratório. Deixa eu diminuir aqui. Vou dar novamente um start aqui. Que às vezes é isso, pessoal. Como é um ambiente virtualizado, né? Pode ser que aconteça um bug ou outro ali, inclusive na hora da apresentação. Mas pode acontecer. Deixa eu iniciar novamente aqui. Então, net.show, só para ver se ele reconheceu. Reconheceu. Setar o target aqui novamente. Beleza. Deixa eu ver se já pegou alguma coisa. Beleza. Bom, deixa eu dar um start aqui. Bom, ó, aqui já dei um enter. Vocês estão vendo que no 10.051, aqui foi alterado por exatamente o endereço MAC do Kali, né? E ali eu precisei refazer, porque como é um ambiente laboratório, pode acontecer essas coisas. Mas aí eu refiz ali e deu certo, né? Aqui, já a partir desse momento, o Kali Linux já está sendo o interceptador ali da rede, já está vendo tudo que está acontecendo do lado do usuário, no meio da rede. E a gente pode se atentar aqui que para o usuário está acontecendo tudo normalmente, para ele não está acontecendo nada. É a navegação que tá funcionando normalmente, né? Está acessando o sistema interno dele, da empresa, etc. Aqui do lado do Kali eu vou abrir o Wireshark para monitorar também o que está acontecendo. Iniciar aqui a captura. Ele faz toda essa captura em tempo real. tcp.port. Vou filtrar aqui somente pelo acesso HTTPS por enquanto. Vou atualizar aqui. Bom, qualquer coisa. Ó, pessoal, aqui a gente consegue ver, né, interceptar tudo que o usuário está fazendo. Eu filtrei aqui pelos dados somente de HTTPS, né? Inclusive, como HTTPS é uma navegação segura, a gente não vai conseguir ver muita coisa. Porém, se for alguma aplicação vulnerável, inclusive HTTP, a gente vai conseguir ver, por exemplo, um login sem ali, ou um FTP, um login sem em texto claro.
O Wireshark ali? Para você acessar a internet, o Wireshark, a máquina da Wireshark está recebendo os dados e está repassando o FortiGate. Sim. Certo? O FortiGate recebe essas requisições para ele fingir que isso é uma máquina de origem ou ele recebe da máquina e ele sabe que Não, ele realmente está sendo um Kali. É. Que ali no BetterCap eu cheguei a setar somente o target, que é o Windows, né? Mas eu posso estar setando também toda a rede. Né? Mas aí, de fato, é ele todo. o FortiGate você O Faro. vou dar uma segunda instância apontando para o Faro. Fazer meio que essa ponte assim. Inclusive, como eu falei ali, a gente tem um AD no ambiente, vou acessar ele aqui. E aí eu posso filtrar somente por essa porta ali SMB. Vou acessar aqui um NetLogon da vida. Ó, aqui do lado do Kali a gente já consegue ver que está sendo trafegado alguns dados aqui SMB. Ele tentou acessar srv-ad.01.lib.fortinet, né? Deixa eu ver aqui se ele consegue trazer a porta. srv-ad01. srv01. E aí todas as pastas compartilhadas ali em file server ou AD a gente vai conseguir ver, né, que o usuário está acessando. Né? E aí basicamente é o main indemido, né? Ou seja, aqui para o usuário está funcionando tudo normalmente, né? Não está acontecendo nada para ele por baixo dos panos. E agora eu vou jogar a batata quente para vocês, pessoal, mostrando toda essa demonstração aí. Como que a gente remediaria esse ataque? Assim, como que a gente faria para parar esse ataque? Você tem alguma ideia? Considerando que a gente já tem um Firewall, considerando que a gente já tem uma pena no ambiente também, né? Será que a gente tem algumas filters que a gente pode estar ativando no Firewall, no Access Point para parar esse ataque? Então, aqui no FortiAP a gente tem uma opção que é o Broadcast Suppression, né? A gente faz a supressão dessa tabela ARP, do envenenamento da tabela ARP. Então, em outros vendors também vai ter essas opções, possivelmente ali um pouco diferentes, mas é a mesma teoria, né? Como funciona. E ali é basicamente a supressão dos pacotes ARP ali, né? Envenenamento. Aqui eu vou acessar o FortiGate ali. Inclusive eu vou deixar aqui do lado do computador, do Windows 11 aqui. Aqui o Kali está enviando direto, pessoal, ainda. Broadcast ARP ali para a rede, falando que ele é o Firewall, que é um 50.1, o endereço do MAC dele é o Firewall. E aí eu vou acessar o FortiAP aqui para realizar a mitigação desse ataque. Ali a gente tem a Broadcast Suppression, nessa opção. Que a gente... exatamente. Como está na camada 2 ali, né? Se eu não me engano. E aí funciona tanto cabeado como... Não. Uhum. Inclusive eu ia trazer um ataque aqui, mas pelo tempo vai ficar um pouco limitado, que seria o DNS Spoof também, esse aqui é o ARP Spoof. E daí, basicamente, eu posso clonar ali um login do LinkedIn ou um sistema interno da empresa, se eu conhecer, fazer um phishing interno. E aí eu subo esse DNS Spoof, que daí eu jogo o meu Kali como se fosse aquele site real, né? Daí o colaborador lá, o Windows ali, acessa um sistema.empresa.com, daí cai no Kali e ele consegue interceptar tudo. Aqui eu vou ativar duas flags, basicamente, o ARP POS e ARP Proxy, para a gente mostrar essa parada do ataque ali em tempo real. Aqui na esquerda nós vemos que tá subindo direto ainda o broadcast, né? Eu vou dar um OK na Corp Lab. Ó, pessoal, aqui nós já vemos que parou o ataque. Já não está funcionando mais do lado do Kali. Inclusive, lá na minha ferramenta, lá o BetterCap, ele vai dar aqui. Ou era para dar. A gente testou 1000 vezes.
Mas aí, no momento, eu não sei o tempo também, pode ter que estar com um delayzinho agora. Mas eu já parei o ataque, a gente já viu aqui no Wireshark, que é um capturador de pacotes aqui em tempo real, já não está trazendo mais nada. Deixa eu dar um ping aqui pro Faro, ver se ele vai atualizar a tabela MAC dele. Ah, tá. Aqui no Kali aqui já tá dando agora, não foi possível encontrar nenhum alvo na rede, devidamente ali porque a Forte AP já fez o bloqueio, né, desse ataque. E aqui já retornou o endereço MAC do Faro, né, de fato. E aí já voltou a funcionar tudo normalmente, passando ali os dados diretamente para o Faro, né, e não passando por um intermediador ali, um interceptador. E aí, caso isso não esteja acontecendo, caso não tenha um monitoramento na rede ali, de fato, um Zabbix, um Grafana da vida, um CIEM, um NDR, para parar esse ataque, o atacante ali pode literalmente ali começar a pós-exploração, fazer uns acessos verticais, escalação de privilégios, e ninguém vai estar vendo nada. Bom, aqui feito esse laboratório, esses dois laboratórios aqui em cima da rede corporativa, a partir desse momento aqui eu vou mostrar para vocês esse ataque também, é o mesmo ataque, mas aí só que na rede pública, né? A gente vê muito pessoal falando assim, pessoal não acessa celular ou notebook ali via rede pública, né? No café, vem aqui no Wiz, aqui acessa na rede pública deles, vai lá na van, Wi-Fi grátis, vai no aeroporto, mas a gente realmente não sabe o que acontece por baixo dos panos, né? Tipo, como acontece o ataque e como parar esse ataque, de fato. Então eu vou mostrar aqui para vocês o ataque acontecendo em tempo real e parando esse ataque, né? Resolvendo esse ataque. Inclusive, falo agora ou depois como para esse ataque, assim, se vocês tiverem alguma ideia, como que vai parar esse ataque, como que vai funcionar. Mas eu vou mostrar a solução para vocês. Aqui no Windows agora, nos dois dispositivos, eu vou conectar na rede pública, né? Pode ser com senha ou sem senha, eu acho que a gente deixou com senha aqui, já previamente configurada. É uma rede pública também apartada da rede corporativa lá, né? Aí basicamente sem firewall, a gente não vai ter um controle de fato do roteador que vai estar no meio, a gente não vai estar vendo o que vai estar acontecendo, né, de segurança, se vai estar ativado alguma segurança DNS, segurança de firewall propriamente, né? E literalmente aí a rede pública, qualquer rede pública que existe aí. Aqui já conectou, deixa eu conectar o Kali lá. Disparar o ataque. Daí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Dá um desconect aqui. Deixa eu ver aqui se já pegou o IP da rede nova. Ó, aqui a gente já vê, inclusive, que muda o endereçamento da rede, né? Tá no 9268.34.21 Kali. O meu Windows está também na mesma rede, só que IP final 22. E aí eu vou iniciar novamente a ferramenta lá, Bettercap. Eu vou começar a enviar os pacotes broadcast para a rede. Deixa eu reiniciar aqui o Wireshark para mostrar para vocês também que vai estar funcionando igualmente. Na rede Wi-Fi. E os pacotes ali do protocolo WARP, né? Ó, ali eu já dei um on, já começou a jogar bastante, uma massiva broadcast ali para a rede, sem parar. Vou fazer o mesmo procedimento, vou setar o IP do Windows ali como meu alvo, né? O 268.34.22. Os caras analíticos já estão vendo, já digitou errado, hein? Sabia. Não, o Windows é 22. Eu acho que é.
É. Certa hora da noite a gente já tá complicado, né, cara? ARP Spoof on. Bom, aqui a navegação vai estar funcionando tudo normalmente ainda, né? O usuário vai estar lá, acessou a rede do aeroporto lá grátis e está acessando tudo normalmente. Né? Olha lá o ARP rolando e eu vou iniciar o spoof, né? Aqui eu vou fazer o mesmo processo, eu vou envenenar a tabela ARP ali do dispositivo e informar que o Kali está sendo o firewall da rede. Ou firewall não, que agora não tem firewall, mas aí seria o roteador da rede, né? Já caiu? Pública. Deixa eu iniciar novamente aqui. Às vezes faltou alguma coisa. Setar o target novamente. Equals 22. Beleza. Ali, pessoal. Aqui antes era o MAC do roteador, né? Tava passando por ele ali o tráfego diretamente. Tava indo para ele o tráfego diretamente do Windows para o roteador. E agora a gente está com o Kali Linux no meio do tráfego novamente, né? E aí a gente está refazendo a captura aqui. A gente está vendo todo o tráfego que está sendo passado lá no... Tudo que está acontecendo no Windows, né? Ponto 22. E aí eu pergunto, jogo a pergunta para vocês novamente. Vocês têm alguma ideia como que seria, como que vocês fariam para parar esse ataque? Tipo, vocês estão lá numa rede GRAS e está acontecendo esse ataque com vocês. Claro, vocês não estão vendo nada, mas como? Pode ser que sim. Mais alguma sugestão? Alguém concorda com ele, não? Tá, Lucas, né? Já sabe. Realmente, a VPN. Realmente, a VPN mitigaria esse ataque ali. E daí criptografaria todos os pacotes sendo trafegados na rede. E aí o atacante não veria nada. Só veria ali a VPN de fato, mas não vai ver nada acontecendo. Não para. Não para. Até porque a gente não tem o controle ali do roteador, né? E aí a gente tem um patrocínio aí, né? Opa, quem sabe? Da NordVPN. NordVPN, caraca. Aí eu vou fazer a ativação dela. Aqui no lado direito, aqui, o Kali, o tráfego que está rolando solto, né? Tá rolando solto aqui o tráfego e a gente vai abrir a VPN, fazer a ativação dela e vai ver o que que acontece. Ó, pessoal, daqui a pouco vai ser servido uns salgadinhos aí, tá? Cafezinho, vai ser bom o negócio aí, parece. Ah, como? Se na rede daí já evita de certa forma, né? De certa forma já evita esse... Nesse ataque aqui é em rede pública. Uhum. Dentro da rede. É. Como o nosso amigo que falou, né? Eu não pararia o ataque, né? Mas talvez só o atacante não veria tudo que está sendo trafegado lá no meio. O atacante dentro da rede corporativa. Uhum. Uhum. Uhum.
vai ver o que está passando. Tá? O IPsec e o VPN vai estar pagando. Não, estou falando de VPN PSEC. Se o cliente tiver IPsec também, É. seria uma VPN. Isso é uma VPN de utilizam. Isso é uma VPN de fato. É. É que nem assim, ele já vem com as configurações default, mas muitas vezes o cara vai lá e esquece, não tem as boas práticas suficientes e não ativa, né? É. Uhum. A maioria dos access points, a maioria dos é você fazer um controle de tráfego em 360. Então você bloqueia o tráfego de um cliente para o outro. Tráfego lateral, né? Tráfego lateral. É. Que inclusive ali, como eu falei, em redes públicas, geralmente 99% não fazem essa configuração, né? Isolation. Isso. Uhum, é bom. Daí já evita a conversação, né? É. Isso, que daí, aqui, voltando então, pessoal, aqui no exemplo, eu fiz a conexão via VPN, né? O atacante estava fazendo o ARP spoof lá na rede, sendo o interceptador do tráfego, porém eu ativei a VPN. E aí a gente não consegue ver mais nada aqui, né? Aqui eu fazendo a captura dos pacotes, somente traz os pacotes aqui, o WireGuard, que seria da VPN, porém abrindo ele mais aqui, a gente consegue ver só que está criptografado, a gente não consegue ver nada que está passando lá dentro. Literalmente ali a VPN... Literalmente ali a VPN funcionando, né? Isso. Por isso que a gente fala, né? Sempre quando for acessar uma rede pública ali, em qualquer lugar que seja aeroporto, café, é bom fazer esse acesso com uma VPN. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Caso tiverem mais algumas dúvidas aí. Vocês conectam, né? A gente conecta em vários redes, em vários dispositivos, uma rede corporativa também. Como é que a gente pode garantir que a gente não, né, passou por um tipo de ataque desse? Uhum. Então, a gente vai levantar acessando aqui tipo de porta isso. Não tinha para quem buscou o ataque de uma maneira muito Por cima, né? Mas o usuário Não, vai continuar. Uhum. Inclusive em rede doméstica também, caso tem um vizinho lá, um atacante malicioso que quer fazer um teste na tua rede interna, faz isso aí e a gente não vê nada acontecendo. Se não tiver uma segmentação adequada, né, uma segurança em camadas, de fato. Então eu agradeço a atenção de todos vocês aí, fico lisonjeado pela presença de vocês. E aqui segue o nosso contato, aqui tem um atalho aqui para o Linktree, que está centralizando a nossa comunidade no WhatsApp, nossos links aqui do LinkedIn, e também ali o Meetup, o link do TechPoint no meetup.com. Né? Ali também tem nosso banner que tem um QR Code, podem ficar à vontade para tirar uma foto ali e escanear. E a gente agradece aí. Lucas, Luiz, tem mais alguma ponderação, adição aí? Ou tá tudo certo? A galera tá com fome, isso aí. Obrigado, pessoal.